Boa noite e bem-vindo ao diretor da I24 News para uma introdução aprofundada. Semanalmente converso com especialistas e líderes de Israel e da região sobre os principais temas do Oriente Médio. É uma honra apresentar meu convidado desta noite, embaixador Stefan Rüdiger Seibert. Seibert atuou como embaixador da Alemanha em Israel nos últimos 4 anos e deve encerrar sua missão neste verão. Durante a guerra em Gaza, Seibert reiterou o apoio alemão ao direito de Israel existir e se defender, e teve um papel ativo nos esforços para garantir a libertação dos reféns. Embaixador Stefan Rüdiger Seibert, muito obrigado por se juntar a nós esta noite. Obrigado por me receber. Então vamos direto ao assunto. Nos seus 4 anos como embaixador em Israel, você fez questão de se envolver profundamente no cotidiano israelense. Você rapidamente aprendeu hebraico e também participou de caminhadas na trilha nacional de Israel, o Shvil Israel. Agora, com o seu mandato chegando ao fim, qual você diria que foi um dos momentos mais marcantes da sua missão aqui? Qual a principal lição que você tira dessa experiência? Essa é uma ótima pergunta para começar. Eu diria que sim. O dia 7 de outubro foi um dia que, com todo o seu horror e tragédia, definiu todos os dias que vieram depois dele. Eu diria que o dia 13 de outubro de 2025 foi talvez o dia mais feliz, porque foi o dia da libertação de 20 reféns vivos, incluindo alguns que você... Nós éramos muito próximos das famílias deles porque eram cidadãos alemães, e ver eles saindo de Gaza foi uma alegria indescritível. Minhas conclusões? Acho que é cedo para isso, pois ainda sou embaixador e tenho meu trabalho diário. Agora estou aqui com você. Ainda tenho mais 3, 4 meses pela frente, então é um pouco cedo para tirar minhas conclusões finais. Mas eu sei que esse tempo, esses 4 anos, vão ter me mudado e vão ter deixado uma marca muito, muito forte em mim. Então, como você ainda não está na fase de resumir, e sim ainda na fase do trabalho do dia a dia, uma dessas principais questões é o futuro de Gaza, assim como o futuro do Hamas, e isso é fundamental para Israel. Desarmar o Hamas agora, você disse em uma entrevista recente que o Hamas deve entregar suas armas, vou te citar, você disse. Desarmar o Hamas é algo que precisa ser resolvido, e não em alguns anos, mas no curto prazo. O Hamas não pode estar em uma posição de poder em Gaza, mas, dito isso, a Alemanha até agora se recusou a se juntar ao Conselho da Paz, que atualmente é a única coalizão internacional que está trabalhando ativamente para desarmar o Hamas. Então, o que a Alemanha está fazendo para promover o que você estava dizendo, a necessidade de desarmar o Hamas? Bem, antes de tudo, o Conselho da Paz, como foi criado pelo presidente Trump, tem uma estrutura e uma organização. Ela pretende ser uma nova organização internacional, mas por razões constitucionais, o chanceler da Alemanha não pode simplesmente aderir a uma nova organização internacional. Nós somos membros das Nações Unidas e, para nós, essa é a organização internacional relevante, a principal. Mas isso não significa de forma alguma que não estamos, de todas as outras maneiras possíveis, atuando para tentar melhorar as coisas em Gaza, incluindo o trabalho no CMCC, o Centro de Coordenação Civil-Militar, junto com os americanos, com muitos aliados internacionais e com os israelenses, trabalhando nessas questões, trabalhando em melhorar a situação humanitária em Gaza e sim trabalhando em ideias de como essa questão tão importante pode ser resolvida. O desarmamento do Hamas, e você me citou, e eu não poderia dizer isso de forma melhor. Agora, é importante que o Hamas seja desarmado, foda-se, para a segurança de Israel. Precisamos ter certeza de que essa organização nunca poderá tentar outro 7 de outubro, também pelo interesse de 2 milhões de habitantes de Gaza que precisam ser libertados desse regime opressor que o Hamas exerceu sobre eles. Então, sim, eu acho que sem o desarmamento do Hamas será muito difícil ver uma reconstrução significativa acontecendo. Será muito difícil de ver
Estados como a Arábia Saudita ou os Emirados despejam bilhões e bilhões de dólares em Gaza, que esperamos que eles estejam dispostos a investir, porque o Hamas ainda está lá. Então, esse é um grande obstáculo e precisa ser resolvido. Mas isso não é algo que possa ser feito apenas no âmbito do Conselho de Paz. Então, é verdade, o Conselho de Paz é separado da ONU. Vou observar que o mandato dado à Força Internacional de Estabilização, por exemplo, que é o órgão responsável por desarmar o Hamas, essa legitimação veio de uma resolução do Conselho de Segurança da ONU, que também orienta nossas ações. Sim, nós realmente nos referimos a isso. Então, em relação às ações da Alemanha, o que elas pretendem atualmente para desarmar o Hamas? Bem, antes de tudo, acho que a Força Internacional de Estabilização não será a força que vai desarmar o Hamas. Isso é o que os estados dispostos a enviar tropas para essa FIE disseram no passado. Eles querem enviar tropas após o desarmamento do Hamas ser resolvido. Isso é algo que precisa ser resolvido entre os americanos, talvez os egípcios e as forças palestinas. Apoiamos toda opção viável que exista. Dissemos desde o início que não vamos desempenhar um papel militar em Gaza. Nós desempenhamos um papel como se diz, no treinamento das forças policiais. Nós desempenhamos um papel na segurança da passagem de Rafah. Vamos desempenhar um papel ainda maior no esforço humanitário. Já somos um dos principais doadores para os esforços humanitários e acho que é aqui que entramos. Tudo bem. Mantendo o foco em Gaza, nos 3 meses que antecederam o cessar-fogo, a Alemanha anunciou, ou isso também foi no auge de uma campanha mundial de deslegitimação contra Israel. A Alemanha impôs um embargo à exportação de equipamentos militares para Israel em resposta à decisão de Jerusalém de assumir totalmente o controle da cidade de Gaza. Agora, o embargo foi suspenso, como mencionei, depois que o cessar-fogo foi alcançado. Olhando para trás, essa foi a decisão certa por parte da Alemanha? Sim, eu acho que foi, e acredito que isso não teve nada a ver com a deslegitimação de Israel. Então, não coloque isso nesse contexto. Teve tudo a ver com uma decisão do Gabinete de Segurança neste país. Isso, na nossa visão, na visão do governo alemão e do chanceler, significou a intensificação e a escalada da guerra. Nós não achamos que isso fosse uma ideia sensata, não achamos que isso ajudaria a promover, a conseguir a libertação dos reféns, algo pelo qual estávamos realmente defendendo. E é por isso que o chanceler tomou essa decisão quando o chanceler diz isso publicamente. Não podemos apoiar essa nova fase da guerra que o Gabinete de Segurança em Jerusalém acabou de decidir. Então, não podemos enviar armas para essa fase da guerra. Precisamos conseguir fazer isso. Podemos ser contestados nos tribunais alemães o tempo todo, e somos contestados nos tribunais alemães sobre exportações de armas para Israel o tempo todo. Se não quisermos perder um desses casos, precisamos ser fiéis às nossas palavras. E o chanceler deixou muito clara essa ligação entre a decisão dele e a decisão anterior do Gabinete de Segurança. E, nesse sentido, foi muito lógico que, após o cessar-fogo, quando aquela parte da guerra terminou e estávamos em uma situação de cessar-fogo, mesmo que seja um cessar-fogo instável, o embargo tenha sido suspenso. Acho que foi algo totalmente justificável. Decisão que explicamos aos nossos parceiros israelenses. Acho que eles, obviamente, não gostaram, mas viram que havia lógica nisso. Embora haja lógica, devo dizer que, no contexto da campanha global de deslegitimação, isso acabou alimentando essas vozes contra Israel, mas eu entendo que você queira desconectá-los, mas... Vamos permanecer, sabe? Vamos ficar lá por um tempo. Porque você acha, sabe, espero que entenda que a Alemanha e eu mesmo estamos muito, muito longe de qualquer esforço para deslegitimar Israel. Por que você acha que há críticas globais à forma como Israel conduziu a guerra? Porque as pessoas veem as consequências da guerra sobre 2 milhões de pessoas em Gaza nas suas telas, de uma forma que os israelenses não veem nas suas telas. E isso talvez seja algo que você também deva se perguntar, se existe uma conexão entre ver pessoas em sofrimento terrível 2 anos após o início da guerra
e as pessoas serem críticas à condução da guerra. Nem toda crítica à conduta de Israel na guerra é sobre deslegitimar Israel. Eu realmente me distancio totalmente de qualquer coisa desse tipo. Mas sim, nós fomos críticos como governo. E se você perguntar ao público alemão, acho que a maioria deles foi crítica em relação às últimas fases da guerra de Israel contra o Hamas. Sobre isso, sobre a posição única da Alemanha nisso, sabe? Durante essa campanha de deslegitimação, grandes cidades ao redor do mundo, inclusive na Europa, viram enormes manifestações que é complicado chamá-las de pró-Palestina, porque muitas delas incluíam slogans antissemitas, cantos em apoio ao Hamas, mas não vimos esses protestos no mesmo nível na Alemanha. Na verdade, vimos uma repressão na Alemanha contra esses protestos. Por que que isso aconteceu? Por que que a Alemanha é uma exceção? E agora, bem, acho que você viu muitas manifestações, nenhuma delas teve 300 mil pessoas, como as manifestações que vimos em Londres ou em outras partes do mundo, mas você viu muitas manifestações contrárias. Você sabe, pelos palestinos e crianças de Gaza e tudo isso. Numa sociedade democrática e liberal, a liberdade de expressão, incluindo a de manifestação, é fundamental. E nós realmente tentamos fazer uma distinção muito clara entre a sua liberdade de se manifestar contra uma guerra da qual você não gosta e o antissemitismo ou a negação do direito de Israel sequer existir. Acho que essa é a linha importante que você deve traçar. É aceitável se manifestar contra a guerra de Israel em Gaza? Essa pode não ser a minha opinião, mas isso é aceitável em uma sociedade livre. Não é aceitável carregar. Eu não conheço o Triângulo Vermelho do Hamas ou expressar apoio e simpatia pelo que o Hamas fez no dia 7 de outubro. Isso não é aceitável e nós, como Estado, tentamos fazer essa distinção. a questão do embargo de armas, mas por outro lado, menos de um mês após o levantamento do embargo, o Parlamento do seu país aprovou uma expansão de 3 bilhões de euros do sistema de mísseis de longo alcance Aero 3. O acordo com Israel eleva o acordo aéreo entre a Alemanha e Israel para 8 bilhões de dólares, tornando-o o maior acordo de exportação de armas já feito por Israel. Qual é o papel que a Alemanha planeja para os sistemas de defesa de Israel diante da crescente ameaça na Europa, principalmente da Rússia? Bem, você mencionou a Rússia, a guerra de agressão que a Rússia vem travando contra a Ucrânia desde 2022, que é uma guerra criminosa, com crimes de guerra acontecendo todos os dias. Uma guerra completamente não provocada mudou totalmente a situação de segurança e a percepção de segurança na Europa e na Alemanha, e deixou claro para nós que há uma capacidade em defesa aérea que nos falta, isso é algo em que nunca pensamos antes, porque não sentíamos a necessidade, agora sentimos a necessidade. E quando os especialistas analisaram, viram que o Arrow 3 provavelmente era o melhor sistema disponível no mercado. E estou muito feliz que essa compra tenha sido feita, estou muito feliz que foi possível realizá-la. E há, claro, um forte valor simbólico também, não apenas o valor específico de defesa, mas também um forte valor simbólico em Israel, fornecendo à Alemanha um elemento importante da nossa defesa aérea. E eu acho que, nesse sentido, isso se tornou uma grande parte da nossa cooperação na questão da defesa. Nós, como você sabe, temos fornecido a Israel bens militares por muitas décadas, material militar importante que vocês receberam de nós e continuam recebendo, e agora é uma via de mão dupla. Eu fico feliz com isso. Espero que nunca precisemos usá-lo, mas é melhor tê-lo. Você vê isso, porém, brevemente, se possível, como o início de uma cooperação militar crescente em termos de Israel oferece defesa à Alemanha e possivelmente a outros países da União Europeia? Bem, não posso falar por outros países. Sei que na Alemanha, e isso tem sido motivo de discussão, em visitas recentes que tivemos, o chanceler e o ministro do Interior estiveram aqui. Que sim,
Há interesse de ambos os lados em aprofundar essa relação em questões de defesa, e acho que isso é algo bom, sim. Agora, nas últimas semanas, o governo israelense aprovou uma série de medidas relacionadas à posse de terras na Cisjordânia, que provocaram condenação da União Europeia e de outros. Agora, como você vê esses anúncios e que efeito eles podem ter na prática? Vejo esses anúncios tão negativamente quanto vejo meu governo. E só nas últimas 24 horas a Alemanha se juntou, acho que há outros 84 ou 85 Estados-membros das Nações Unidas, condenando de forma muito clara essas medidas. Nós estamos, quando olhamos para a Cisjordânia, vemos 59 anos, quase 59 anos de não, 58, provavelmente 57, 6, exatamente de ocupação. Uma ocupação que trouxe novos assentamentos, novos postos avançados, novas legalizações de postos avançados ilegais a cada ano, e nos últimos anos tudo isso aconteceu de forma acelerada. Também vemos todos os dias, quase todos os dias, vídeos realmente angustiantes de violência de colonos extremistas. Eu digo violência de colonos extremistas, porque eu sei que não é toda pessoa que vive em um assentamento que se envolve nesse tipo de coisa. Mas vemos esses vídeos todos os dias. Eles são extremamente angustiantes e não podem estar certos. Eles também não podem ser do interesse de Israel. E certamente não estão, de forma alguma, de acordo com os valores do seu país ou da sua religião. Mas vemos isso todos os dias, vemos isso sem controle. Ao conversar com autoridades israelenses, dizem que o Estado está sem controle. O que é que explicam sobre isso? Na maioria das vezes temos falado sobre isso. Bem, estou aqui desde o verão de 22. Lembro da primeira conversa com autoridades israelenses, provavelmente no outono de 22, sobre a violência de colonos extremistas. E eu diria que desde então a resposta tem sido praticamente sempre a mesma. A maioria dos meus interlocutores diz: isso é terrível, nada sionista, totalmente errado e tudo mais. Mas são só alguns jovens mal educados, os jovens dos assentamentos, sabe? Temos que falar com os rabinos ou algo assim. Agora, eu diria 3 anos depois, 3 anos e meio depois, eu diria que se fossem apenas alguns jovens mal educados, então deveria ter sido muito fácil resolver o problema. Mas em vez disso, cresceu. Isso é realmente preocupante. E quando agora vemos que o Gabinete de Segurança aprovou ou tomou novas decisões, sabe, passando responsabilidades para entidades civis dentro do próprio Israel, então tudo isso faz parte de um processo gradual, passo a passo. Bem, vamos chamar de anexação, que não se chama anexação, mas que na verdade tem o mesmo objetivo. E isso nos preocupa. Também acreditamos firmemente, como amigos de Israel, que isso vai totalmente contra os verdadeiros interesses de Israel e certamente contra o direito internacional. E foi isso que apontamos de forma muito clara, junto com outros 84 estados. Você mencionou várias vezes. A profunda conexão entre Israel e a Alemanha continua e também a busca por aprofundar a coordenação de segurança entre os dois países. Agora, como isso se encaixa na relação altamente complexa entre Israel e a Alemanha ao longo dos anos? Quero dizer, quando você interage com Israel como embaixador, qual é a importância desse papel? Digamos, qual é o papel dos pecados do passado da Alemanha ao lidar com Israel? Hoje, Eu sempre estou ciente deles. Acho que eles fazem parte da minha identidade política como alemão, não no sentido de culpa, mas no sentido de responsabilidade. Ontem discuti isso com meu filho mais novo, então está bem fresco para mim. Ninguém da minha geração ou mais jovem sente culpa. E não é assim que vocês vão conquistar a próxima geração, porque, sabe, pensar em Israel como um parceiro especial, mas responsabilidade, sim, responsabilidade por um Estado judeu que possa existir sem ameaça de terrorismo ou ataques militares de fora.
também responsabilidade por combater o antissemitismo, também responsabilidade por defender os direitos humanos, também responsabilidade por lutar contra qualquer tipo de ideologia racista. Isso me acompanha o tempo todo, também de uma forma muito prática. Quero dizer, acho que ainda existem mais de 100 mil sobreviventes do Holocausto vivendo entre nós em Israel, e eu conheci vários deles, e cada um desses encontros é profundamente comovente, e sou muito grato por eles conversarem comigo. Senhoras idosas de 19 e 25 anos que passaram pelo inferno por causa da geração dos meus avós estão dispostas a conversar com o embaixador alemão. Na verdade, ficam bastante felizes em conversar comigo de vez em quando, sabe, para praticar o alemão um pouco enferrujado delas comigo, e isso é. Alguns desses momentos são muito maravilhosos, outros são muito tristes, e nós sentamos juntos e sim, já houve lágrimas e tudo mais. Isso é muito comovente para mim. Quero passar para a última parte do programa. Este é o segmento de perguntas rápidas. Vou-te mostrar 3 fotos e me diga rapidamente a primeira coisa que vier à sua mente. Então este é o seu encontro pessoal com o refém libertado Arbel Yehud. Fiquei tão feliz em vê-la e pensei, meu Deus, como isso... Uma pessoa tão frágil conseguiu passar por tanta coisa. E na época eu nem sabia por tudo que ela tinha passado, que ela me contou depois. E ainda assim tem um sorriso tão bonito e uma visão tão positiva da vida. E na época ela ainda tinha a esperança de que o namorado dela, Ariel Cunho, voltasse. E ela disse, eu só posso ser livre quando ele finalmente for livre, o que é bem. Eles se reencontraram, sim, sim. É maravilhoso? É maravilhoso, tudo bem. A próxima foto. Este é o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se encontrando com o chanceler Friedrich Merz em Jerusalém, em dezembro passado. Foi uma reunião importante, né? Foi a primeira visita de Merz como chanceler. Uma coletiva de imprensa com Benjamin Netanyahu, que é um grande comunicador, obviamente é sempre um desafio para qualquer visitante. Acho que Merz se saiu muito bem. Vamos quebrar a tradição. E eu quero mostrar não uma foto, mas sim um dos seus vídeos mais recentes de Shvil Israel. Shalom novamente do Negev, perto da cratera pequena. Hoje estamos com Alon Gat. Nos encontramos na época terrível após o 7 de outubro. A família dele sofreu muito no ataque do Hamas e muitos conhecem a história da irmã dele. Alon gosta muito da natureza, então estou ansioso para caminhar com você hoje. Está um pouco azedo. É realmente muito bom também. Bem, antes de tudo, Alon é uma pessoa maravilhosa. Eu o conheci nas circunstâncias mais terríveis. A parceira dele ainda era uma refém, a irmã dele ainda era uma refém. A parceira dele foi libertada. Todos nós estávamos esperando e rezando pela irmã dele. E ela foi uma das 6 pessoas que foram cruelmente assassinadas no túnel pelo Hamas. É uma tragédia terrível. Ele é uma pessoa incrível. Mantivemos contato e fizemos trilhas juntos. Ele é super, sabe, conhece tudo sobre a natureza, sobre cada planta, cada formação rochosa e é um dos melhores, eu acho. 44 Miktaim na trilha que eu já fiz agora, vou fazer outro no domingo e estou muito animado. Estou muito feliz por ter tido essa ideia e vou levá-la até o fim. 53 Miktaim. Faltam mais 8. Embaixador Seibert, infelizmente esse é todo o tempo que temos hoje. Quero agradecer por ter participado conosco esta noite. Você pode encontrar o episódio de hoje e todos os programas anteriores no YouTube e no Spotify. Obrigado por acompanhar aqui no On The Record. Obrigado, Ariel. Obrigado.